Olá, boa noite. Meu nome é Eduardo Oliveira, sou DPO, auditor e consultor em Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance. E hoje, aqui, nesta gravação, à noite, com imenso prazer e que agradeço ao Dr. Alexandre Rolo. O Dr. Alexandre Rolo é presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo e que me fez o convite, o qual, mais uma vez, agradeço e que aceitei de imediato para este Projeto Cultura com Você. Então, iremos falar hoje aqui de Lei Geral de Proteção de Dados. Esta será a minha contribuição para a Comissão de Cultura e Eventos e espero merecer a vossa atenção. Vou fazer alguma explanação aqui sobre, já vou compartilhar uma tela, vou compartilhar uns slides, iremos fazer aqui uma explanação do que são as oportunidades para você, advogado. Quais são as oportunidades de mercado? A Lei Geral de Proteção de Dados, como ela impacta nesta vossa nova atividade, não esquecendo que centenas, milhares, milhões de titulares dos direitos dos seus dados, que somos nós, pessoas físicas, eles estão desprotegidos. Estão desprotegidos hoje porque não sabem, não têm a informação correta sobre os seus direitos. E é exatamente isso que a Lei 13.709/18, é isso que ela fala, é isso que ela mostra, as prerrogativas que os titulares dos dados têm sobre a sua privacidade, sobre o acesso aos seus dados, sobre o pedido de informação, a remoção e a exclusão. Então, nós iremos falar aqui em aproximadamente 40 minutos, 50 minutos, espero eu. Esta gravação é ao vivo, não pretendo fazer recortes, então algumas coisas eu vou corrigir se tiver essa necessidade, como foi anteriormente, não era a Lei 12.000, a Lei 12.846 é do Compliance, e nós estamos a falar aqui hoje sobre a Lei 13.709/18. Bom, somente fazendo uma introdução, a lei está vigente. A lei está vigente desde agosto do ano passado. A lei passou aproximadamente 2 anos, de um período de vacatio legis, de 2018 até 2020, e em 2020 a lei tornou-se vigente no finalzinho do mês de agosto. As empresas tiveram 2 anos para se adequar. Durante estes 2 anos houve algumas penalizações, e muitas delas hoje, estamos agora no ano de 2021, estamos no mês de maio, e muitas empresas acham que devem ficar até ao finalzinho, sem se adequar, que devem correr riscos, e esses riscos custam muito caro. Não apenas em função do artigo 52 da lei, mas também que prevê as penalidades, mas também através dos danos que isso causa aos titulares, e bastantes. Bom, eu vou começar a compartilhar aqui uma tela. Agora vou aqui para o meu share screen e vou escolher aqui um PPT que eu trouxe aqui para vocês. Agora a apresentação de slides. E vou compartilhar convosco aqui. Ok? Bom, espero que esta tela já esteja e já apareça para vocês. E a partir dela vamos conversar aqui um pouquinho, neste final de dia, para mim, uma vez que as palestras são online, 24 horas, alguns de vós irão assistir durante o dia. Bom, tudo o que é ao vivo fica mais agradável, mas na verdade precisamos de nos proteger e desta forma fazemos de forma individualizada, mantendo aqui os padrões de segurança. Eu estou no escritório hoje, olho aqui para o meu lado esquerdo, para o meu lado direito, estou sozinho e aproveitei o momento para fazer esta gravação. Por isso me encontro sem a respectiva máscara. Pois bem, é um projeto, como falei, um projeto
da Comissão de Cultura e Eventos, a OAB São Paulo. Espero que seja do vosso agrado, são palestras online e irão estar disponibilizadas no site culturakomvocê.oabsaopaulo.org.br. Bom, deixo aqui o meu currículo. Eu sou graduado em Engenharia, pós-graduado em Gestão, até para que nós nos conheçamos melhor. Tenho especialização em Auditoria Externa, tenho especialização também em LGPD, pela Escola Nacional de Magistratura, aqui já no Brasil. Sou especialista em Compliance e Governança Corporativa há mais de 2 décadas. Sou professor também, convidado de 2 universidades, não vou fazer aqui menção e publicidade a cada uma delas, mas são ótimas universidades. Sou professor do curso de LGPD e Compliance. Como falei, sou auditor no dia a dia profissional, sou membro da comissão do IBDE, sou membro da ANPPD, sou membro também da WCA, World Compliance Association, sou professor palestrante, perito do TJSP, nas áreas de LGPD e Compliance. Gosto de estudar, gosto de compartilhar conhecimento, gosto de aprender, então acho que é isso o nosso maior bem, o nosso maior ativo é o nosso conhecimento. E o meu objetivo é compartilhar isso convosco hoje aqui, tá bom? Vamos então iniciar aqui o nosso serão conjunto de LGPD. Vejam bem, primeiro é importante definir o que é LGPD. Importantíssimo, para que não haja confusão. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala de dados pessoais sensíveis e de dados pessoais que são os nossos. Vamos começar pelos dados pessoais. E a própria definição que eu trouxe aqui diz de que dados pessoais é uma informação relativa a uma pessoa viva. Reparem que é muito importante, pessoa viva. Aquela pessoa que veio ao óbito, na verdade, já não está englobada pela LGPD. Bom, então dados pessoais é um conjunto de dados nossos, pessoa viva, que nos identifica. Esses são os nossos dados pessoais. Já vamos ver quais. E temos depois os dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis, como é que nós diferenciamos rapidamente um do outro? Bom, nós diferenciamos, sem olhar aqui para a definição, dizendo que os dados pessoais sensíveis, eles podem ensejar, eles podem trazer uma discriminação do seu titular. Então, como eu diferencio um do outro? Dessa forma. Ambos são dados e são informações de pessoas vivas, que nos identifica ou identificável, mas nos dados pessoais sensíveis podem ensejar a uma discriminação do seu titular. Poxa, aí vocês perguntam, e como? Bom, é simples. Vocês lembrem-se de dados médicos. Vocês lembrem-se de uma convicção religiosa, política. Então, todas essas informações, elas são de um foro sensível e elas podem trazer alguma discriminação do seu titular, a quando elas se tornam públicas sem o consentimento do titular. Ok? Vamos ver quais são. Bom, nós temos aqui dados pessoais, exemplos. CPF, endereço, RG, e-mail, telefone, uma carteira de habilitação, para mim, por exemplo, estrangeiro, passaporte, ou RNM, Registro Nacional Migratório. Então, vocês vejam que nós temos aqui um conjunto de dados pessoais, não necessariamente terão de ser todos, mas temos aqui um conjunto de dados pessoais que nos identificam a priori, de imediato, ou que nos tornam identificáveis, ok? Bom, do outro lado, nós temos dados sensíveis. Vejam bem, origem racial, convicções religiosas, filiação sindical, opinião política, questões genéticas, biometria, dados de saúde, ou então dados sobre a vida sexual. Vocês vejam bem, vou dar aqui um exemplo de um dado de saúde. Não trouxe esse vídeo aqui, eu utilizo muito nas minhas aulas, que é um vídeo que mostra que uma pessoa, sexo feminino,
um certo dia foi numa farmácia e comprou um produto. O produto que comprou era um teste de gravidez, ok? Agora vou começar do fim da história. Essa pessoa do sexo feminino era altamente especializada e profissional e fez uma entrevista de emprego numa empresa, numa multinacional. E o entrevistador falou que o currículo dessa pessoa do sexo feminino era o melhor currículo que ele já tinha visto para aquele cargo. E que teria de passar pela praxe, pela entrevista, para que ele tomasse algumas informações, para que ele tivesse algumas convicções de tudo aquilo que estava escrito no seu currículo, mas manifestou, no final, essa opinião. Pediu para que a pessoa esperasse entre 24 a 48 horas para ser chamada novamente, que certamente o lugar, aquele local de trabalho, a vaga, seria sua. Bom, 24 horas depois, essa pessoa do sexo feminino recebeu uma mensagem a dizer que tinha sido preterida por um outro profissional. E aí o vídeo rebobina, vai lá atrás e mostra que essa pessoa, essa profissional do sexo feminino, foi numa farmácia, alguns dias atrás, comprou um teste de gravidez e não tem nada de mal quanto a isso. Mas, na verdade, quando chegou no caixa, foram coletados os seus dados pessoais. Aí que nós entramos. Foram coletados os seus dados pessoais, como CPF, RG, e-mail, telefone. E reparem que essa informação era do conhecimento da empresa que estava a fazer o recrutamento dessa vaga. Para a empresa, aquilo já era um problema, ou quando ela teve conhecimento dessas informações, tornou-se um problema. Vou contratar um profissional do sexo feminino que está a querer engravidar. Vai trazer um problema para a empresa. Do outro lado, vocês reparem que aquela pessoa do sexo feminino, ela comprou um teste. Não significa que seja o teste para ela, em primeiro lugar. Poderá ser para alguém da sua família. E ainda que fosse, não teve resultado. E ainda que tivesse resultado, não é nenhuma objeção contratar um profissional que tenha o desejo de engravidar. Um profissional que seja puérpero ou lactante. Nossa, é um absurdo. Isso é uma perfeita discriminação. Então, eu trouxe aqui esse exemplo só para vocês entenderem que o que é que um dado sensível pode fazer. Pode arruinar a vida de um de nós, que somos titulares dos nossos dados. Pois bem, se nós montássemos uma pirâmide, é uma das perguntas e que eu peço nas aulas para que façam. Vamos montar aqui uma pirâmide. Alguém se arrisca, alguém me ajuda? Então, nós temos na base da pirâmide, temos as informações dos indivíduos. Aqui no Brasil temos informações de mais de 210 milhões de indivíduos, de pessoas titulares, pessoas físicas titulares dos seus dados, e são só informações. Bom, a seguir, nós temos os dados pessoais. Já não são somente informações, são dados pessoais que dizem respeito a um titular dos seus dados. No topo da pirâmide, nós temos os dados de pessoas sensíveis. Então, nós temos aqui uma pirâmide, a pirâmide de LGPD, em que nós classificamos os dados, classificamos desta forma: informação, dados pessoais sensíveis. São aqueles que nos trazem discriminações ou possíveis discriminações. Muito bem. Vamos então falar um pouquinho da legislação, tá? Um pouquinho aqui só para nós caracterizarmos a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, como eu falei no início, é a Lei 13.709, é uma lei de 14 de agosto de 2018, ela passou aproximadamente 2 anos de vacatio legis para que as empresas se organizassem e se adequassem. Temos aqui um fator bem negativo, 2020, o ano passado, em período de vacatio legis, entrou essa maldita pandemia, que afetou a nós, pessoas físicas, afetou as empresas, afetou a milhares de famílias com os seus familiares em óbito. Bom, mas, na verdade, é uma lei, né? Com mais velocidade ou com menos velocidade, necessitamos de adequar as nossas empresas. Muito bem. Nós temos aqui logo no artigo 1º, que diz o seguinte: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive, vocês vejam bem, inclusive nos meios digitais. E eu deixei ficar aqui este inclusive com uma letra, com uma cor diferente,
para nós entendermos que praticamente hoje todas as empresas, elas têm um site. Um site nunca foi tão necessário para o momento atual de pandemia, onde fecha loja, fecha empresa, abre empresa. Bom, e é inclusive nos meios digitais se fazem coletas de dados. É uma necessidade. Ah, mas não vou fazer mais. Faça sim. É uma necessidade. Só que tem que cumprir regras. Ok? Então, o artigo 1º traz esta informação bem precisa, inclusive nos meios digitais. Bom, eu trago aqui, sobre a coleta, o artigo 3º. O artigo 3º, ele fala que, bom, esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica, direito público ou privado, independentemente do meio, vocês vejam, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Desde que, e eu já vou dar um exemplo, desde que, inciso 1º, a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Vocês vejam um exemplo aqui. Uma empresa, uma Decolar.com, é uma empresa argentina em que ela realiza uma operação de tratamento, ou seja, uma operação de coleta de dados aqui em território nacional. É um exemplo de uma empresa que não é brasileira, é uma empresa que está lá, a sede do seu país é na Argentina, não é no Brasil, mas ainda assim a coleta é feita aqui. Eu quando quero comprar uma viagem, uma passagem aérea, das várias opções que eu tenho, uma delas é através dos sites. Então, a Decolar, nós entramos em território nacional, eu entro no site, faço uma compra e ela coleta meus dados. Ela coleta meus dados porque ela tem necessidade. Ela vai utilizar uma das 10 bases legais previstas e ela coleta meus dados. Mas para ela coletar, ela tem que cumprir alguma regulamentação hoje que ela é obrigada pela Lei 13.709. Vejamos aqui no inciso 2º, a atividade de tratamentos tem por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços. Reparem, isso é o que a lei fala, não o que eu, Eduardo. Artigo 3º. Ou seja, sempre que aquela atividade de coleta de dados tem um objetivo, fornecimento de bens ou serviços, eu tenho que me adequar. Por que é que este inciso 2º é de veras importante? Porque eu posso coletar um dado vosso, colegas, para o meu WhatsApp. Eu posso coletar ali um e-mail, eu posso coletar um dado vosso do celular, que vamos utilizar como WhatsApp. Posso até solicitar ou coletar um outro dado, um conjunto de dados pessoais, mas não tem, o objetivo não é oferta ou fornecimento de bens ou serviços. O objetivo é de nós trocarmos aqui informação, compartilharmos conhecimento, convidarmos de repente, se quando for possível, para nos juntarmos no final do dia, um happy hour, tomar um chopp. Mas o objetivo principal não é aquele que fala aqui o inciso 2º, tá? Então, saibam a diferença. Podemos coletar dados para um determinado meio e função, como é o WhatsApp, aquela nossa listagem, mas aqui é diferente. E no inciso 3º diz que os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Mais uma vez, no território nacional. Então, a empresa que faz isso aqui, em território nacional, independente de onde é localizado o país, da sua sede, precisa de se adequar às regras do Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou só interromper aqui um pouquinho para vos dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados, imagino que alguns de vós já conheçam, a origem dela é a GDPR. A GDPR é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Foi a primeira Lei Geral de Proteção de Dados, bem complexa, bem formada, eu sou fã da lei da GDPR, da General Data Protection Regulation. Ela está em vigor há mais tempo, ela é uma lei vigente anteriormente à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, e foi a partir dela que muitos países, inclusive o Brasil, que criou a sua própria lei. Outros países aproveitaram essa lei, a GDPR, para novas regulamentações, para novas adequações, para dar nova ênfase a alguma lei de privacidade de dados pessoais. Não era chamado de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a GDPR, hoje, ela é uma fonte de inspiração e assim como ela foi também aqui para o Brasil. Bom, então ela fala da coleta, que eu trouxe aqui uns artigos aqui da coleta.
Bom, e eu trago o artigo 7º aqui e vamos começar a falar do consentimento. Consentimento é outro dos pilares que a Lei Geral de Proteção de Dados fala nos seus 65 artigos que constituem a lei, alguns dos quais são referentes ao consentimento. Um dos quais, o artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Reparem, já começamos aqui, artigo 7º. Somente poderá. E uma delas, inciso 1º, é mediante o fornecimento do consentimento pelo titular. Então, o consentimento é obrigatório para as empresas que queiram continuar a coletar dados de pessoas físicas. E é isso que não acontece. Então vejam que 210 milhões de pessoas no Brasil, ou mais de 210 milhões de titulares dos dados, não deram qualquer consentimento e os dados continuam a ser coletados em vários estabelecimentos, em várias empresas, sem que elas tenham se adequado à forma do consentimento. Depois, ainda dentro do consentimento, eu trago aqui o artigo 8º. O artigo 8º diz o seguinte: o consentimento previsto no inciso 1º do artigo anterior, do artigo 7º, deverá ser fornecido por escrito. Olhem só como é que esta lei, que eu considero bastante rigorosa e precisa, muito embora ainda a minha opinião é que algumas adequações virão entretanto e doravante, mas reparem que esta lei, que este consentimento deverá ser fornecido por escrito ou outro meio que demonstra a manifestação de vontade do titular. Ou seja, não podem as empresas coletar os dados de uma forma errada, sem consentimento, e alegar que o consentimento foi obtido por boca a boca. Não cabe mais isso. A própria lei fala, escrito ou outro meio que demonstra a manifestação de vontade do titular. Por exemplo, caso nós façamos a coleta de dados via site, através de um site, como nós vimos logo no artigo 1º, então nós deveremos criar condições para que o titular demonstre a sua vontade para o seu consentimento. E vejam aqui, no parágrafo 1º do artigo 8º, o que é que fala? Caso o consentimento seja fornecido por escrito, ou seja, através de instrumentos, através de cadastros, através de qualquer documento físico, ele deve constar de cláusulas destacadas. Bom, na minha opinião, e a minha análise significa que cláusula destacada, eu não preciso de colocar ali naquele documento, naquele instrumento, naquele cadastro, em que todo o documento é redigido com uma letra tamanho 11, 12, e eu não preciso de criar uma cláusula destacada tamanho 20. Mas o que deve constar aqui é que ela não pode ser menor. Eu não posso colocar um tamanho de letra 6. Ou seja, que notoriamente aquela letra ela acaba por ser menor que as demais do contrato e isso não é mais permitido. Vejamos aqui o parágrafo 2º do artigo 8º, que ele fala ainda bem direto. Cabe ao controlador, aqui o controlador é a empresa que coleta os dados, cabe ao controlador o ônus da prova, que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta lei. Cabe ao controlador o ônus da prova. Então, numa qualquer notificação extrajudicial que o titular dos dados faz contra uma empresa, eu vou perguntar ao controlador, à empresa, como é que ela obteve, onde é que ela tem o meu consentimento para aquela coleta de dados, porque a toda hora me incomodam, via e-mail, via celular, e me incomodam tanto que em determinadas vezes isso cria um constrangimento. Me cria um problema. Se eu estou no meu local do trabalho e o meu telefone a toda hora não para de tocar, entrar mensagem e tudo mais, isso de facto é chato, não é? Se eu estou a dar uma aula e o meu telefone a toda hora não para, mas não para por quê? É uma ligação de um amigo, de um familiar, ou é exatamente porque os meus dados foram coletados de forma sem o meu consentimento e utilizados com uma finalidade diferente? É isso mesmo que acontece. Muito bem, no parágrafo 3º do artigo 8º fala ainda que é vedado, parem, é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vícios de consentimento. Ou seja, não alterem o meu consentimento, porque isso não é permitido. E dessa forma,
e dessa forma fica nulo a obtenção de consentimento que eu não dei para esse fim, para essa finalidade. Então, vocês verifiquem que o artigo 8º é de veras importante para que nós entendamos aqui o que é o consentimento. Vamos aqui olhar mais um pouquinho aqui do artigo 8º. Como eu vos falei, não irei fazer cortes. Quando eu não conseguir aqui no finalzinho deste dia de hoje falar mais, eu vou pedir auxílio aqui da minha água. Então, no slide anterior, nós estávamos no parágrafo 3º, vamos aqui verificar o parágrafo 4º. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e autorizações genéricas para o tratamento de dados serão nulas. Ou seja, não podem obter o meu consentimento e dizer que o consentimento é válido para tudo. Nem pensar. Essa autorização genérica não cabe mais. Tem que ser um consentimento com uma finalidade específica e, inclusive, com a informação de um prazo para o armazenamento, para que aquela empresa destrua os meus dados depois. Não pode ficar ad eterno. Vocês vejam ainda uma outra novidade. Sempre me perguntam, eu sempre respondo da mesma forma. As empresas, elas têm que seguir determinados pilares. Pilar do consentimento, pilar do tratamento, pilar da informação. E agora temos aqui um pilar da transparência. Vejam bem o que diz aqui o inciso 5º, o parágrafo 5º, perdão. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Qualquer momento, eu, Eduardo, titular dos meus dados, eu posso revogar aquele consentimento que eu dei lá anterior, mediante a manifestação expressa do titular, por um procedimento gratuito e facilitado. Ou seja, é a obrigação da empresa, de todas as empresas que coletam dados, elas criarem aqui um canal exclusivo para conversar com o titular, e esse canal deve ser gratuito, procedimento gratuito e facilitado. Ora, um procedimento gratuito é um 0800. Eu pego de qualquer telefone que eu tenho e eu ligo para aquele 0800 e falo, olha, a partir de hoje, eu dei o meu consentimento lá atrás, muito bem, mas a partir de hoje, por qualquer motivo que eu não tenho nem que explicar, mas eu não quero mais que os meus dados se encontrem na vossa base de dados. E por isso, eu estou a manifestar aqui a minha vontade, através deste 0800, que agradeço que vocês tenham criado, eu estou aqui a manifestar e a pedir para que vocês façam a exclusão dos meus dados. Mas vejam bem, se eu estiver num local que eu não tenho telefone, não tenho celular, não tenho sinal, eu vou ficar sem o direito de exercer esta minha prerrogativa de titular, que me é concedido aqui, no parágrafo 5º deste artigo 8º? Não. Então, eu tenho uma outra forma facilitada, um e-mail. Então, através de um e-mail e através de um 0800, as empresas necessitam de criar um canal, empresas, pessoas jurídicas, necessitam de criar um canal de comunicação entre elas e o titular. E elas eu vou colocar entre parênteses, tá? Eu já vou falar mais adiante que esse canal não é operacionalizado nem fornecido pela empresa, mas sim pelo DPO, tá? Está mencionado no artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o titular de dados não sabe, quem sabe é a empresa. Para todos os devidos efeitos, esse canal é um canal disponibilizado pela empresa para que ele possa ter direito e exercer a sua vontade quando quiser. Muito bem, temos mais aqui a parte 4 do consentimento. Eu chamo especial importância aqui ao artigo 14. Por quê? Existem algumas empresas, escolas, colégios e demais, que fazem tratamento de dados pessoais de criança e de adolescentes, todos aqueles que têm menos de 18 anos. E o artigo 14 dá um ênfase bastante grande e diz que o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes, entendamos que é de menores, deverá de ser realizado em seu melhor interesse. E o que é o seu melhor interesse? É de que, quando uma empresa tenta coletar, por necessidade mesmo, tenta coletar dados de menores ou adolescentes, ele deve de ser com o consentimento específico dado pelos seus responsáveis legais, que são os seus pais.
Então, vocês vejam que não pode ser coletado um dado, mas já tem 16 anos, já tem responsabilidade. Ok, mas para a Lei Geral de Proteção de Dados não é bem assim. Já tem 14 anos, já vai no cinema sozinho, já compra seu ingresso, mas ainda assim, atenção à coleta de dados de menor ou adolescente, ok? Bom, vamos falar agora sobre finalidade e adequação. Artigo 6º. O artigo 6º refere às atividades de tratamento de dados pessoais que deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. E logo no inciso 1º fala sobre a finalidade, ok? Bom, eu estava a falar aqui das ligações e tenho aqui um spam, uma ligação suspeita no meu celular que me incomodou aqui na nossa reunião, vocês vejam. E se eu for atender, é uma ligação com toda a certeza de alguém que coletou o meu dado e está a utilizá-lo com uma finalidade diferente daquela da coleta. Ou coletou com o meu consentimento, ou coletou sem o meu consentimento e utiliza para uma finalidade dúbia. Muito bem. O artigo 6º fala aqui no inciso 1º sobre a finalidade. E a finalidade é a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos e explícitos informados ao titular. Então, vocês verifiquem que, para eu fazer uma coleta de dados, mesmo com o consentimento, eu tenho que informar qual a finalidade. E no inciso 2º deste artigo 6º, a adequação. A adequação. Então, vocês vejam bem que a lei ela é bastante complexa, mas ela determina com bastante precisão e uma informação, quanto a mim, bastante clara sobre a forma de coletar dados pessoais. Trago aqui, de uma forma bem abreviada, os direitos dos titulares, e são muitos, não apenas o artigo 18, que eu trago neste slide explicativo, mas o direito dos titulares, ele se perpetua entre vários artigos aqui, os mais 65 artigos que a Lei Geral de Proteção de Dados fala. E vejam só, um deles é logo no inciso 1º, confirmação da existência do tratamento, ou seja, o titular dos dados pessoais, que somos nós, pessoas físicas, tem direito a obter do controlador, ele tem o direito em relação aos dados do titular por ele tratados. Ou seja, todos os dados que foram coletados de um titular, de uma pessoa física, o titular tem o direito, de que forma? Através daqueles canais, lá atrás, que é uma obrigação da empresa. Então, através desses canais, ele tem direito de ligar e confirmar a existência da coleta de dados. Ele tem direito ao acesso aos dados, ou seja, quais meus dados que vocês têm? Vocês têm meu dado de convicção religiosa, biometria, RG, CPF, RNM, passaporte, quais dados que vocês têm meus? Então, ele tem direito a essa informação. Ele tem direito também de pedir a anonimização. Por exemplo, o meu nome ele é composto por vários, o meu nome completo é composto por vários nomes. Eu utilizo no meu dia a dia profissional Eduardo Oliveira, mas entre o Eduardo e entre o Oliveira existem mais nomes aqui no meio. Bom, se alguém coletou o meu nome completo, eu posso ligar e dizer, não tem problema, pode continuar com o meu nome aí na base de dados e cadastro, mas anonimiza, por favor. Ou seja, retira os demais nomes entre o Eduardo e entre o Oliveira e dessa forma o meu nome fica anonimizado. E quando ele fica anonimizado, o que é que isso significa? Que se eu fizer uma busca de nomes, eu, por Eduardo Oliveira, poderei ter dezenas ou centenas ou milhares de homónimos. Enquanto que com o meu nome completo, a probabilidade de eu ter algum homónimo é menor. Então, a anonimização serve exatamente para isso, para descaracterizar um dado pessoal. Tenho ainda aqui a possibilidade e um direito do titular, que é no inciso 6º, da eliminação. Mesmo que o meu dado tenha sido coletado com consentimento, eu vou lá e eu peço a eliminação e pronto. Eu não tenho que dar nenhuma satisfação. Posso pedir a revogação do consentimento, de acordo com o artigo 8º que vimos anteriormente. Revoga, não quero mais. Retira
e apaga e o meu dado desaparece daquela base de dados. Muito bem. Ainda assim, vocês vejam que o titular de dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador, perante os órgãos de fiscalização. Então, nós verificamos que o titular dos dados, ele possui uma série de direitos, é por isso que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, e quem tem que respeitar os seus direitos são as empresas que fazem essa coleta de dados, ok? Bom, em várias capacitações e treinamentos que eu dou a empresas, uma das perguntas a meio da capacitação doutor, me fala o seguinte, a nossa empresa, ela se enquadra em alguma exceção, porque eu tenho que cumprir aí muitas fases para poder coletar os dados pessoais dos titulares. Eu digo, bom, então vamos aqui diretos para o artigo 4º. O artigo 4º é o único que fala das exceções, ok? Bom, eu vou ler. Bom, esta lei não se aplica às seguintes opções de tratamento. Ora, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, que é aquela coleta que nós fazemos uns dos outros, dos nossos celulares, para fins particulares. Se é ou não econômico, virá ou não depois, mas a finalidade, de facto, é exclusivamente particular. Bom, depois temos aqui uma exceção para a área jornalística e artística. Atenção que a exceção não é grande. Tenho visto bastantes notificações extrajudiciais e algumas ações na área jornalística e na área artística. Então, cuidado, que a exceção não é num lato sensu. Cuidado. Bom, para fins acadêmicos, aplica-se uma hipótese no artigo 7º e 11 desta lei, e aquela realizada para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais. Se a sua empresa se adequa, se a sua empresa se enquadra, em algumas dessas exceções do artigo 4º, muito bem. Se não se enquadra, então não será exceção. Muito bem, se ela não é exceção, é regra, e se ela não cumprir, nós temos aqui o artigo 52 da lei, que ele mostra quais são as penalidades. Bom, temos uma primeira penalidade, que é uma advertência, a quando qualquer órgão de fiscalização que é provocado, ele vai até ao local, se ele é provocado, tem o dever de averiguar essa queixa, né? Então, que é uma outra benesse e que vem da GDPR, que é como o órgão fiscalizador sabe, é a possibilidade de ser provocado através do site dos órgãos de fiscalização. Nós podemos efetuar uma reclamação, uma denúncia, e com isso o órgão é obrigado a fazer essa averiguação sobre provocação. Então nós temos primeiro aqui uma advertência, mas vejam só, com indicação de prazo para adoções de medidas corretivas. A lei não fala aqui no inciso primeiro qual é que é o prazo. Qual é que é? Pode ser 1 dia, 5 dias, 10 dias, ela não fala. Então vai depender ainda do bom humor de quem for lá fiscalizar. Mas vocês reparem, certamente não vai dar 3 meses, 4 meses, 6 meses para uma organização se adequar. Então significa que mesmo que ela inicie a adequação hoje, ela não vai cumprir dentro do prazo que foi dado, não vai ser possível de cumprir a sua adequação. E por isso, ela vai se enquadrar aqui no inciso 2º, multa simples, que vai de 2% até um limite de 50 milhões de reais. Vejam só ali, por infração, tá? Por infração. Inciso 3º, a multa é diária. Inciso 4º, reputação negativa, que é a publicação da infração no site do controlador, e ainda tem a possibilidade no inciso 5º de bloqueio dos dados, ou seja, sem advogado não tem justiça, e uma empresa que tenha sido autuada, ela tem o direito à sua defesa. Bom, mas até que ela se defenda e até que saia a sua condenação ou não, ela vai ter o bloqueio dos dados da sua base de dados. É o mesmo que dizer que a empresa morreu, porque ela não tem mais acesso aos dados. E os dados são o maior ativo de uma empresa.
Vocês imaginem um banco com os dados bloqueados, um colégio com os dados bloqueados, uma empresa de eventos com dados bloqueados, não funciona mais, ok? Então, este é o artigo 52, é o capítulo da fiscalização. Pois bem, quem é obrigado a se adequar? Vamos olhar aqui todos para verificar quem é obrigado a se adequar. Pois bem, universidades, clínicas médicas, colégios, hotéis, pousadas, grandes marcas, lojistas, concessionárias, organizações religiosas, clubes, supermercados. Com isto, eu quero informar aos senhores advogados que quantos clientes, pessoa física vocês têm, aonde os dados coletados dentro deste universo de CNAEs, de empresas, de códigos de atividade, e que eles ficam confusos. Essas pessoas físicas, elas ficam confusas, quais os direitos que elas têm. Apesar de elas ficarem confusas, entendam que elas estão revoltadas, chateadas. Se pesquisarem no Google, vocês vão verificar, ou no YouTube, vão verificar diversas entrevistas que órgãos de mídia fazem, em que as pessoas não aguentam mais. Coleta e coleta de dados e ligações e importunações e fraudes, né? E fraudes. Que os dados pessoais utilizados de forma errada, eles servem para alimentar a fraude, ok? Fraude do FGTS, fraude em cartões de crédito, fraude de tudo, né? A utilização dos nossos dados proporciona isso. Então, por que é que o título da nossa palestra aqui online se chama Os Desafios e Oportunidades do Advogado, diante da Lei Geral de Proteção de Dados? Ou seja, vocês têm no universo hoje mais de 200 milhões de pessoas físicas que vocês, advogados, podem assessorar na busca dos seus direitos. Ok? Pois bem, formas de coleta. Como é que elas são, as formas de coleta? Pois bem, são muitas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, exemplos públicos, tá? Não quero ferir susceptibilidades de nenhuma empresa, são retirados de forma aleatória, não me entendam de forma errada, então poderia trazer aqui dezenas e dezenas de exemplos. Peguei na internet, uma forma pública de informação, uma ficha de cadastro de um candidato. Se nós olharmos para uma ficha de cadastro aqui de candidato, como eu estou a olhar aqui também no visor, vocês vejam a quantidade de dados pessoais e sensíveis que estão a ser coletados no momento só de uma ficha de cadastro do candidato. Não sabemos se ele vai ser ou não escolhido, mas os dados pessoais já foram coletados. Então, nomeadamente, uma ficha destas está completamente desadequada de há 2 anos para cá. Não pode mais ser assim. Reparem que nós temos aqui também um exame admissional, um cadastro para um exame admissional, ou seja, partindo do princípio que o candidato foi admitido, ele faz o exame lá, e quando ele é desligado, dispensado, ele faz o demissional. Então, a empresa que coletou o dado do candidato, depois utilizou o dado do candidato para efetivar um contrato de trabalho, entretanto, compartilhou com uma empresa de segurança de trabalho, para que seja realizado de forma obrigatória o exame admissional e depois o demissional. Vejam bem o ciclo do dado desde o dia que foi coletado. Aí eu pergunto, com ou sem o consentimento do titular, claro? Com uma finalidade específica ou genérica, que não é possível? Com a transparência de um canal de comunicação, para que o titular dos dados possa a todo e qualquer momento pedir a remoção do dado ou a informação, conforme nós vimos nos direitos que tem lá no artigo 18. Bom, nesta informação que eu obtive aqui de forma pública na internet, que eu fui retirar, não aparece nada disso. Então vocês vejam que continuam a não ser respeitados os direitos do titular e com isso as oportunidades para vocês advogados. Vejam bem, artigo 7º principalmente foi ferido. O fornecimento de consentimento do titular não existe, não existiu dentro destes documentos e instrumentos que eu trago aqui nesta nossa palestra online. Depois, é muito comum nas escolas terem formulários de inscrição para amanhã, para o período da tarde, para o período noturno, enfim. E mais uma vez, é necessário coletar dados. Temos que saber, as empresas terão de saber, a forma correta de efetuar essa coleta.
observando as prerrogativas e os direitos que os titulares dos dados têm. Mais uma vez, é informação que eu retirei da internet pública, sem ferir qualquer susceptibilidade. Nós temos aqui dezenas e dezenas, centenas de pessoas físicas em que não foram acautelados os seus direitos. Bom, vou trazer aqui mais. Preencha seu cadastro, quer seja de forma física, quer seja de forma virtual na internet. Eu não vejo aqui informação. Mas, ao contrário, eu vejo aqui dados pessoais sensíveis. Sexo. A seguir tinha convicção religiosa. Enfim, dados, biometria. Então, nós temos aqui uma série de coleta de dados sensíveis. Pois bem, mais uma vez, está ferido o artigo 7º no seu inciso 1º e demais. Ora, trago aqui, na área da imobiliária também, propostas de locação. Eu não vejo, ainda hoje não vejo, esse cuidado com o titular dos dados, porque afinal os dados são coletados, ficam armazenados numa base de cadastro, sem qualquer proteção, sem qualquer direito que o titular tem. Quando nós vamos numa concessionária, a mesma coisa. Coletam os nossos dados, a placa do nosso veículo e toda a informação nossa como proprietários daquele veículo, mas tem que saber fazer a coleta. E quando assim não acontece, esses dados, eles são vazados. Eles têm uma alta probabilidade de ter vazamento de dados. Não são só as grandes empresas com valores de budgets bem elevados para proteger os dados, para proteger a privacidade contra roubo ou vazamento. Nem sempre é vazamento. Umas vezes são roubo interno, e outras vezes nós temos a venda dos dados, pura e simples. E não vemos as empresas respeitarem e se preocuparem, algumas delas, ou a maioria ainda hoje. Então, nós temos os nossos clientes, pessoas físicas e titular de dados, desprotegidos contra essa assessoria jurídica. Mais uma vez, o artigo 7º está ferido na sua totalidade. Pois bem, vou trazer aqui uma inovação. Ai, as costas, não é? As costas do dia todo aqui sentado. Bom, um dos pilares para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados de Empresas chama-se Política de Privacidade e Segurança. Se vocês entrarem num site de uma empresa que coleta dados, e se vocês verificarem que não tem uma política de privacidade e segurança de dados, essa empresa não está adequada, ok? Não está, simplesmente não está. Por quê? Porque quando ela inicia a sua adequação, através de um DPO, ou encarregado, como a lei determina e especifica no artigo 41, no seu parágrafo 1º e 2º, obrigatoriamente tem que existir uma política de privacidade. O que é uma política de privacidade? É como se fosse uma Bíblia, tá? E ela obriga a que tenha aqui alguns itens das informações gerais, do acesso, dos dados coletados, forma e finalidade, do armazenamento, como é que é feito o armazenamento e onde é feito, da retificação, exposição, exclusão de dados, dos cookies, os famosos cookies, do operador. Este item 8º, ele é de extrema relevância. Operador, controlador e encarregado. O controlador é a empresa, o operador é alguém que a empresa escolhe de dentro da empresa para ser o seu operador. O operador quem é? O operador é aquele profissional que tem a capacidade de interromper a todo e qualquer momento uma probabilidade de incidente. Então, o operador é alguém de dentro da empresa, é encarregado, é um terceirizado, porque não tem conflito de interesse, não tem aquela subserviência, não tem conflito de interesse, tem independência. Então, o encarregado deverá ser alguém externo à empresa, porque com isso não obedece àquelas ordens diretas e realiza e desempenha o seu trabalho com total independência. Das disposições gerais e da aplicação e jurisdição. Vocês vejam bem, com uma política de privacidade, eu trouxe aqui um exemplo do site A12. O site A12 é o site do Santuário Nacional de Aparecida, todos vocês deverão conhecer, e o site mostra exatamente lá
a política de privacidade e especifica de forma obrigatória, ou seja, é uma informação que deve ser pública, especifica de forma obrigatória quem é o seu encarregado ou o seu DPO, de acordo com o artigo 41, parágrafo 1º e 2º, não é? A identidade e as informações de contacto do encarregado, de acordo com a lei, deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrónico do controlador. Isto é o que a lei fala. Então vocês vejam, quando consultam um qualquer site, onde são efetuados coleta de dados e que não tem política de privacidade, é grave. E quando tem uma política de privacidade do tipo Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copia e cola, ela não vai poder especificar o seu encarregado, porque não tem. Porque alguém foi num outro site vizinho, copiou e colou. E às vezes cola de forma errada. Ainda traz os dados da outra empresa onde foi buscar a informação. O que eu quero dizer aqui é que é uma necessidade, uma política de privacidade. Então, se uma empresa coleta os dados do meu cliente pessoa física, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no site dessa empresa e verificar se ela cumpre as regras da política de privacidade, se me dá todo aquele conjunto de informação, ok? E esta é uma delas, a definição do encarregado, porque é obrigatório. Uma outra informação obrigatória é esta: canais de informação e exclusão de dados. Vocês vejam que a empresa, de forma transparente, deve informar uma forma gratuita e facilitada. É um canal de comunicação, ok? Bom, se não tem estas duas necessidades e obrigatórias, então aquela política de privacidade ela não vale de nada. Se ela está lá só para dar uma informação, mas que não serve para me dar direitos a mim, titular dos dados, ela não serve para nada, porque ela é um lixo. É um lixo. Pois bem, e acontece, tá? Se vocês verificarem em muitos sites, vocês vão encontrar que as coletas de dados são feitas de forma irregular, não adequadas, e a política de privacidade é um zero à esquerda. Pois bem, por que é que o RH, dentro das empresas, é uma das áreas mais impactadas pela LGPD? Eu fiz aqui um recorte de uma mídia, ou foi o Migalhas, ou foi o Jota, ou foi uma outra qualquer mídia que eu faço leitura diária. Bom, por que é que ela é uma das áreas mais impactadas? Valor econômico. Eu trago aqui esse recorte que diz o seguinte: em 19 de janeiro deste ano, 2021, o Valor Econômico publicou aqui que trabalhadores, vocês vejam a informação como ela é pertinente, trabalhadores usam a LGPD para buscar direitos na justiça. Na justiça. Ou seja, os trabalhadores vêm utilizando a LGPD, claro que os trabalhadores, através do seu advogado, obviamente, vêm buscando essa Lei Geral de Proteção de Dados para fortalecer argumentos nas ações trabalhistas. E diz o artigo que aparecem 139 ações trabalhistas, ou seja, até aquela data, até a data 19 de janeiro, basicamente será no último trimestre do ano de 2020, aparecem 139 ações trabalhistas que somam 15 milhões de reais. Então vocês vejam bem que hoje, 2021, mês de maio, nós teremos um número muito maior, tanto de ações quanto de um somatório de valores. Por quê? Porque, na verdade, é que aqueles contratos de trabalho de curto prazo e até os de longo prazo, as empresas ainda não adequaram as suas regras para coleta. E com isso, quando demitem os seus colaboradores, eles continuam a ter ligações e ligações e ligações de outras empresas com os quais a empresa-mãe compartilhou esses dados de uma forma não consentida ou não adequada. Pois bem, eu trago aqui já um exemplo de algumas condenações. A Cyrela, em 30/9, o ano passado, Cyrela é multada em 10 mil reais por infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, a primeira construtora, 30/9, significa que a lei já tinha entrado em vigência. A lei entrou em vigência em agosto, finalzinho de agosto do ano passado, 2020. Logo após a entrada em vigência da lei, a Cyrela foi multada. Por quê? Por danos. Não foi nem utilizado o artigo 52, conforme previsto na lei 13.709. É por danos. Ela causou um dano ao seu titular. Ela não cumpriu
todas as diretrizes que a lei determina que sejam cumpridas, artigo 6º, artigo 7º, artigo 18º, então, e por isso ela compartilhou os dados. Então, vejam, ela causou um dano e na ação o juiz entendeu que, na realidade, houve um assédio por diversas vezes de empresas sem que o titular dos dados tivesse autorizado o consentimento e aquela finalidade. Trago aqui um exemplo, este exemplo é meu. Em 16 de outubro do ano passado, às 20h41, o meu e-mail que está aberto em várias plataformas, não é? Dizia assim, notificação urgente. Eu digo, bom, notificação urgente certamente será devido a algum cliente e o órgão fiscalizador está-me a notificar que eu sou o DPO responsável pelas empresas, pessoas jurídicas. Quando eu vou abrir o e-mail, que vejo notificação urgente para não perder prazo, né? Eu vejo que o corpo do e-mail me chama de Simone, diz, caro cliente, Simone de Araújo Vicente. Bom, Simone não sou eu. Bom, fala que me vai protestar por uma dívida minha no cartório e o autor é o Banco Bradesco. Bom, isto causou ou não causou um dano à minha imagem, à minha reputação? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Então, vocês verifiquem que estas informações erradas, trocadas, é porque existe a venda de e-mails dos nossos dados, dos meus e dos seus também. Você que nos está a assistir em sua casa, no seu home office ou no seu trabalho, saiba que os seus dados são tão vendidos quanto os meus, porque eles são coletados de forma indevida e compartilhados sem o nosso consentimento. E o que dá origem a estas confusões. O resto da história eu não preciso de contar como é que eu procedi a quando recebi este e-mail. Bom, mais uma condenação aqui, recente, 26 de maio de 2020. Gerente de farmácia, esta história vocês devem conhecer, a história do Dr. Davi Uip. Se não conhecem, por favor, depois entrem rapidamente aí na internet, no Google, e vocês vejam que o Dr. Davi Uip, um infectologista famoso, com uma excelente reputação na sua área, mas o gerente de farmácia vazou a receita do Dr. Davi Uip. Era uma receita que tinha uma prescrição de cloroquina. Bom, não pode vazar, não pode tirar foto, não pode comprometer e violar a privacidade dos dados do Dr. Davi Uip sem o seu consentimento. E por isso, o Dr. Davi Uip entrou com um processo quando essa situação se verificou, essa receita médica passou por todos os grupos do WhatsApp, enfim. E agora, uma condenação. O gerente foi condenado a pagar 11 mil reais por divulgar a receita de cloroquina, ou seja, por divulgar uma informação e um dado pessoal sensível de forma não consentida. O pedido era muito maior, mas o juiz acabou por condenar apenas em 11 mil reais. No meu parecer, é pequena a punição. Ela não deve servir para que o autor tenha um enriquecimento ilícito, mas ela também não deve ser tão branda para que o réu possa, ou a empresa possa descumprir, tendo a noção de uma impunidade. Bom, esta condenação foi apenas à pessoa física, ainda falta a condenação da pessoa jurídica da farmácia, que todos nós da área estamos expectantes por saber o valor, mas certamente é um valor elevado. E por que é que eu falo isso? Porque vou-vos mostrar aqui um exemplo já na frente. Bom, se vocês são clientes da Unimed, saibam que os dados também foram vazados, dados pessoais sensíveis, como logins, e-mails, planilhas financeiras, exames de pacientes, dados pessoais sensíveis, certidões de óbito. Sabemos que dados pessoais de quem já foi ao óbito não é considerado na lei, imagens de raio-x. Vocês vejam bem, isso é inadmissível que qualquer empresa, qualquer plano de saúde, sendo Unimed, Sul América ou outro tal, não cumpra. É inadmissível uma situação dessas. Vocês vejam, eu trouxe aqui outro exemplo de uma situação que aconteceu na Finlândia. Eu trouxe este exemplo da Finlândia para não constranger empresas aqui da área de saúde, mas informações de pacientes, vejam só, informações de pacientes de uma grande rede de psicoterapia na Finlândia foram roubados por um invasor. Bom, mas foram roubados porque esta empresa não protegeu devidamente os dados dos seus titulares. O armazenamento não era seguro, não cumpriu aquilo que a legislação determinava. E por isso,
Eu falo assim, bom, foram roubados ou foram disponibilizados? Fica a dúvida sempre, né? O que acontece é que alguém passou a chantagear centenas de pessoas em função daquela informação privada, do foro privado, está consagrado na Constituição, na vossa Constituição brasileira, no artigo 5º, se eu não estou em erro, o direito à privacidade, à honra. Isso é completamente absurdo, não precisaria nem da Lei Geral de Proteção de Dados. Então vocês vejam o que é que uma empresa não adequada devidamente, em todas as fases que os 65 artigos da lei refere, pode ter de prejuízo. E com isso, mais uma vez eu refiro, quais são as oportunidades do advogado? É de proteger a pessoa física, o seu cliente. E por isso deve conhecer a lei para que possa proteger devidamente. Um caso aqui bem recente, 3 de março de 2021, uma jornalista, eu acompanhava o Twitter desta jornalista, e ela rapidamente, numa farmácia na capital paulista, na Avenida Paulista, ela entrou e vocês vejam, o profissional que adequou ou adequa aquela empresa, aquela rede de farmácias, falou que não vai pedir mais, falou para que não pedissem mais o CPF dos dados, do titular dos dados, não pedissem mais o nosso CPF a cada venda, a cada transação, e que passasse a pedir a biometria. Gente, quando eu vi este Twitter da jornalista Amanda Rossi, eu ri, não é? E fiquei a acompanhar o dia todo. E ela, como é jornalista, né, bem entendida na matéria jornalística, e ela foi escrevendo milhões de seguidores ali a comentar rapidamente. É um absurdo. Como é que vai pedir uma biometria? Biometria é todo um dado processado, um dado bastante sensível, é um absurdo. Muitos de vocês não têm nem um passaporte atualizado, um passaporte com uma tecnologia de biometria. Então vocês vejam que isso é um absurdo, né? Bom, farmácias de facto é um absurdo mesmo na coleta de dados sem consentimento, ainda hoje, tá? E por isso, vocês vejam que continua ainda hoje, que estamos no ano de 2021. Mas lá atrás, em 2018, a Drogaria Araújo, e é uma informação pública, não quero de forma alguma trazer algum prejuízo a alguma empresa pela informação, mas é uma informação pública, ela é multada em mais de 7 milhões por condicionar descontos a fornecimentos de CPF. Lá atrás, em período de vigência, né, o chamado período de vacatio legis da lei, já aconteceram situações destas, que são inéditas no Brasil. Agora vocês imaginem hoje com a lei vigente, né? Então é um absurdo. Bom, eu estou a falar de São Paulo e estou num projeto da OAB de São Paulo, projeto Cultura com Você, e trouxe aqui mais uma informação de São Paulo. Não tenho conhecimento que esta lei, a Lei 17.301, que ela existe em outros estados. Não tenho esse conhecimento. Se alguém tiver posteriormente, vamos conversar um pouquinho, que eu vou deixar o meu contacto no final destes slides, que está quase a terminar aqui esta nossa palestra. E vocês vejam bem, Lei 17.301, que é de 1 de 12 de 2020, do finalzinho do ano passado, que diz o seguinte, olhem a emenda, proíbe farmácias e drogarias de exigir o CPF do consumidor. O consumidor é o titular dos dados. No ato da compra, sem informar de forma adequada e clara sobre a concessão de descontos. Ou seja, é um enquadramento da Lei Geral de Proteção de Dados. Não somente a Lei 13.709 fala nos seus vários artigos sobre esta impossibilidade, como a própria lei proíbe. E obriga a que seja publicada de forma clara lá na farmácia esta informação. E isso não acontece. Ainda ontem passei por uma farmácia, no final do dia, antes de ir para casa, próximo da minha residência, e mais um stress. Para a compra de medicamentos, aí dava um desconto lá absurdo, 200, 250 reais de desconto, e me obrigaram, se eu não fornecesse o CPF, eu não teria aquele desconto. Eu fiz tudo certinho como pediram, claro que fui documentando, e não tive tempo ainda hoje, mas até sexta-feira, essa farmácia receberá uma notificação extrajudicial, certamente para explicar aquilo que não tem explicação. Então, vocês vejam bem. Bom, temos aqui um outro caso. Então, este caso é um absurdo, não é? É uma informação inverosímil, não é? É um sorteio que é realizado por uma determinada empresa, farmácia,
em que pede o nome, o endereço, o telefone, o e-mail e ainda tem uma mensagem de que a empresa está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, um absurdo, não é? A gente vê tudo para a coleta de dados. Então, eu vou referir. A coleta de dados ela é importante para os cadastros das empresas comunicarem com as pessoas físicas, mas tem que ser feitos de forma correta e legal. Então, mais uma vez, é um mercado aqui bastante grande para proteger os direitos das pessoas físicas, que somos nós, e que sem advogado não tem justiça. Fere o artigo 8º e os demais artigos, mas principalmente, vejam só aqui o parágrafo 4º do artigo 8º. Consentimento e autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais são nulas. São nulas. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Então, continuamos a verificar situações destas todos os dias, ok? Trago aqui outro exemplo de um aposentado em que obteve um empréstimo sem autorização, ok? Bom, e já houve aqui uma condenação. Já houve aqui uma condenação, vocês vejam, é uma informação até do Extra. O advogado, o seu defensor oficial, recorreu à Lei Geral de Proteção de Dados para fazer um enquadramento ao banco, à instituição financeira, e danos morais 35 mil reais. Vocês vejam, uma ação de pequenas causas que vai no limite de 40 salários mínimos. Espero que tenha havido aqui uma comprovação do dano e 35 mil foi pedido na ação. Então vocês vejam só como é que é utilizado a Lei Geral de Proteção de Dados hoje para proteger os dados. Bom, terminei aqui. Se nós estivéssemos ao vivo, haveria aqui espaço para perguntas, para respostas. Estamos aqui numa palestra online. Acredito que já estamos aqui há 1 hora. Vou terminar, vou me apressar. Eu deixo aqui o meu WhatsApp, eu deixo aqui o meu e-mail, deixo aqui o meu Instagram e o meu LinkedIn. Caros colegas, se precisarem de falar comigo, eu estou à disposição. Agradeço a vossa atenção. Bom, é um pouquinho cansativo de final de dia, mas é muito prazeroso estar aqui, colaborar com a OAB-SP, colaborar e aceitar o convite do Dr. Alexandre Rolo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, pelo convite. O senhor que é presidente da Comissão de Cultura e Eventos, e estarei sempre ao dispor para uma causa nobre, como é este vosso projeto. Muito obrigado mais uma vez para você que nos assiste aí do outro lado, independentemente da hora. Aqui já é noite, eu tenho todas as luzes aqui acesas do escritório para poderem dar uma luminosidade boa aqui. Vou descompartilhar aqui a tela agora. Ora, stop share. Vou descompartilhar. E neste descompartilhamento vou aproveitar aqui em tela cheia para me despedir de você. Muito obrigado. É um enorme prazer. E se tiverem necessidade, utilizem os canais de contacto que eu deixei ficar convosco. Muito obrigado. Lei Geral de Proteção de Dados dá e proporciona para você, advogado, um maior apoio em todas as prerrogativas e direitos que o seu cliente, pessoa física, tem. A coleta de dados é efetuada todos os dias de forma abusiva. Então, ajude o seu cliente, a pessoa física, a exercer os seus direitos para que não tenham os dados vazados e utilizados de forma fraudulenta para situações que muitas das vezes causam um prejuízo enorme, como aquelas que eu no dia a dia verifico. Empréstimos bancários sem ter consentido e autorizado, créditos de carros, de motos, imobiliários inclusive, enfim, com acesso aos nossos dados pessoais, dá para fazer 1 milhão de coisas. Muito obrigado a todos vocês. Vou terminar aqui e fiquem com Deus, que possam estar protegidos desta pandemia terrível e horrível, vocês e todos os vossos familiares também. Muito obrigado, até uma próxima.